Então, aproveitando que estamos com muito frio, está frio. Hoje não tem nem como a gente querer fazer material de pintura hoje, porque não adianta, é muito frio. Mas aproveitando a oportunidade, eu gosto muito de fazer vídeos e sempre tenho alguma coisa para falar. E falar a verdade, tem muitas pessoas que gostam. Mas tem pessoas que não gostam que a gente fale a verdade. Você acredita nisso? Pode acreditar que tem muita gente. E psicologicamente tem certas verdades que não se pode falar em certos momentos. Mas não é só a verdade, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Falar a verdade é falar para pessoas que não são cúmplices e essas gostam de ouvir a verdade sobre, muitas vezes, a vida dos outros. Eu quero que você compartilhe comigo meus vídeos, porque eles são algo que você gostaria de falar e muitas vezes você tem medo, não sente vergonha de falar, ou gostaria de falar e não pode falar, porque tem muitas vezes, vamos dizer francamente, o rabo preso e tem medo de falar. Mas eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu sou uma pessoa ilimitada. Eu tenho que estar sempre cutucando alguma coisa. Se estou numa boa, hoje eu estava até falando que ando muito folgado. Eu preciso arrumar algumas lutas para mim poder matar alguém. É só uma brincadeirinha, eu nunca matei ninguém. E nem sou violento. E gosto mesmo é de falar coisas que muitas vezes espinha a carne das pessoas. Mas hoje eu vou falar para você que é meu seguidor, eu gosto que você curta, dá um joinha aí e compartilhe os meus vídeos. Também você pode ser o meu seguidor, ali você aperta em cima daquelas 3 bolinhas que tem em cima, e ali o Facebook vai oferecer para você alguns canais que você pode entrar ali. Então você é o meu convidado. Quero falar hoje a respeito de coisas que você não sabe, mas que existem. Vou falar hoje a respeito de igreja. Igreja, como se faz para ganhar tanto dinheiro? Eu sei que muitas vezes as pessoas procuram, como eu sempre procurei, uma fonte para mim ganhar o meu dinheiro. E pela misericórdia de Deus, a fonte para mim ganhar o meu dinheiro é o meu trabalho. Eu uso disso e faço com que minha vida seja boa através do meu trabalho. Não ganho muito dinheiro, mas vivo muito bem, tranquilo e pago minhas contas, vivo minha vida com prazer. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de tanto para ter, de sobrejar ao ponto de nós nos matar por isso. Nós temos que ter paz mesmo tendo dinheiro. Eu quero dizer a você que eu estive, como eu já falei antes, em alguns ministérios de igreja, porque eu queria servir a Deus quando eu fui ganho para Jesus, servir a Deus
como está escrito na Bíblia, né? Fazer caridade, amar o próximo, amar a mim mesmo como os outros, amar os outros como a mim mesmo, fazer valer a palavra que Jesus pregava, né? Que Jesus, ele, como não tinha o rabo preso com ninguém, ele também falava a verdade. Eu vou falar de uma igreja hoje. Eu sou uma pessoa que estudo os ministérios e estive dentro de vários deles. Vou falar de um ministério hoje e vou falar de outros ministérios depois. Eu sei que muita gente pode ficar brava comigo, mas eu não estou preocupado com isso. Pessoas que vão ser espalhado a verdade, e é a verdade que eu vou falar, não é brincadeira e não é mentira. Vamos falar hoje de um ministério que eu fiquei muito tempo lá dentro desse ministério. A Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu vou falar deste ministério hoje. Como eu vou falar muitas vezes de outro ministério, até vou dizer os nomes aqui. Vou falar da Igreja Assembleia de Deus, que é uma das maiores do Brasil, que tem muitas divisões já, muitos seguidores à parte. Vou falar da Igreja do Edir Macedo, que é a Igreja do Reino de Deus. E vou falar da Igreja do Pastor Valdomiro, do Ministério Igreja Mundial do Poder de Deus. E vou falar também da Igreja Católica. Como é que eles fazem para arrecadar dinheiro? Quando se fala de igreja, nós falamos de igreja como sendo uma obra que ela é de doações, recebe doações do povo. Então ela sobrevive de doações. Ninguém trabalha ali a não ser na função de arrecadar dinheiro. E quase sempre a maioria dos que trabalham é de graça. Eles não recebem nada para isso. A maioria. Alguns são pagos. Então são empresas filantrópicas que no meu ver, essas são as que deveriam pagar imposto de renda, porque eles não aplicam dinheiro em lugar nenhum. Mas como eu disse para vocês, eu já estive em igreja do Evangelho Quadrangular, Assembleia de Deus, 1, 2, 3, 4. Estive na igreja Deus e Amor. E as outras igrejas, como eu sendo uma pessoa instruída, eu procuro me informar estudando essas igrejas. Hoje tem informação até no YouTube. Se você quiser, você pode procurar. Este vídeo que eu estou falando para você aqui, certamente vai para o YouTube. Esse eu quero que vá a nível mundial, não só do Brasil, né? Não só a nível nacional e nem regional. Eu quero que vá a nível mundial para que as pessoas saibam o que elas estão fazendo, por que elas estão servindo a Deus. Elas não servem a Deus, servem aos homens. Mas eu vou falar hoje, assim, de um dia que estas igrejas, elas compram rádio, compram televisão, compram fazendas, investem dinheiro em empresas. E vou falar de uma hoje, que é a primeira que eu vou falar. A igreja Deus é Amor. A igreja, ela está em quase todos os países do mundo. Porque as pessoas, quando elas são arrebanhadas para Jesus, no próprio ministério, eles levantam pessoas que essas pessoas elas vão pregar o evangelho. Elas são enviadas para lugares aonde elas vão trabalhar, né, com o intuito de ganhar almas para Jesus. Mas não é bem isso. A intenção é sempre arrecadar dinheiro.
de graça, né? Porque todos que trabalham ali é de graça e todo o dinheiro que entra vai sempre para uma mão única. Então eu vou contar um dia, de um domingo dessa igreja que eu servi, a igreja pentecostal Deus é Amor. A igreja que eu tive, que muitas vezes eu vi irmãos com a luz cortada, com a água cortada, mas que estava com o cofre cheio e que não pode tirar o dinheiro sequer para ajudar esses irmãos que muitas vezes trabalham, são obreiros dentro da igreja, desta mesma Deus é Amor que eu estou falando, né? Então não fazem obra nenhuma, nem sequer ajudam os próprios irmãos. Então eu, como fui tesoureiro muitas vezes desta mesma igreja, que eu estive lá, eu, como sendo tesoureiro, era eu que coordenava o dinheiro, né? Então tem pessoas que dizem, o irmão conheceu o lado negativo da igreja. Não, é o lado positivo da igreja, esse que mantém e que se mantém buscando dinheiro, porque eles se mantêm de qualquer jeito. Todos os pontos aonde eles estão, quase sempre é alugado. Não tem eles bens que sejam deles mesmo, que você convide uma pessoa para ir na igreja, essa casa aqui eu ajudei a construir. Não existe isso. Esse dinheiro é arrecadado e os que trabalham dentro da igreja não podem sequer tocar com a mão naquele dinheiro. A pessoa mesmo que vai fazer a oferta, entregar os dízimos, entregar o envelope, ele coloca ali num cofre, boca de lobo, que está com a boca aberta de entrada, mas não pode sair. Aí depois eles fazem uma contagem de dinheiro e eles vão contar o dinheiro e enviar esse dinheiro para uma sede mundial que está na cidade de São Paulo, né? Uma das maiores do mundo também, né? E o fundador desta igreja deveria ser meu parente, é Davi Miranda, já falecido. Então, ele, no começo da sua obra, ele aceitou Jesus, como foi querer servir a Deus, certamente, só que ele mesmo tomou outros rumos. Ali já veio a família, os filhos, e você sabe que na Bíblia está escrito que uma casa dividida, ela não prevalece, porque ali dentro deveria haver união. Mas como os filhos cresceram, tomaram outros rumos, né? Até filhos drogados ele tinha. E começaram a brigar justamente por causa da divisão de dinheiro. E eles conseguiram muitos bens, né? Mansões. Eu até na época estava lá que eles tinham mansões que alugavam na época por R$10.000 por mês. Isso não tem fundamento, né? Além de eles já ganharem o dinheiro de graça, comprar estes bens com o dinheiro da igreja, que pegaram na igreja, e alugar, continuar ganhando outros investimentos com o próprio dinheiro da igreja e sem pagar sequer um imposto de renda, né? Mas o que eu quero dizer com isso, que esta casa de Davi Miranda, seus filhos, seus genros, eles começaram a brigar por causa da divisão de dinheiro, porque eles são cantores, têm pregadores. Então, como a Bíblia mesmo diz, que uma casa dividida não prevalece. E eu saberia que isso mesmo, né, teria um fim. Agora acabou morrendo o seu maior diretor, Davi Miranda, que não foi aquele santo que as pessoas pregam, né? Ele até não se envolvia com política, não deixando outras pessoas dizendo que lá o pecado não entrava.
O pecado não entrava, mas o pecado que era as coisas do mundo, mas o dinheiro entrava. O dinheiro, e eles se... A Bíblia mesmo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eles amaram o dinheiro. E amam o dinheiro, né? Só que agora, todos esses bens precisam pagar impostos. E a casa está ruindo, a casa está caindo. Para você ter uma ideia de arrecadação de dinheiro, só uma ideia. Tanto é que os cabeças dessa igreja... Uma vez eu fui numa reunião na cidade de Curitiba, ali numa sede, uma sede estadual deles, na cidade de Curitiba. Eu chegando lá, eles faziam aquelas reuniões trazendo as pessoas de outra cidade. Só que eles convocavam essas pessoas vindo de outra cidade para fazer uma reunião de obreiros, vamos supor, né? E naquela igreja sede, o cabeça ali não era um pé de chinelo, era um advogado que se formou, que trabalhou, que cresceu junto com a obra. E ele era uma pessoa que não recebia um salário para trabalhar, ele recebia porcentagens, 30%. É o direito de um advogado cobra para trabalhar, não é isso? Que são outros enganadores também, né? Enganam isso até na política e eles usam dessas artimanhas para estar acima das pessoas, enganando as pessoas, manipulando elas. E este homem é intitulado pastor, né? Mas era um advogado. E ele fazia aquela reunião de obreiros. O que é uma reunião de obreiros? Ele convocava estadualmente, naquele dia, essas pessoas, os obreiros, diáconos, presbíteros, obreiros, membros da igreja, para fazer uma reunião de obreiros, porque certamente as pessoas, quando entram na igreja, ela quer servir a Deus com o coração, né, limpo, puro, perfeito. Ele está ali naquela entrega total de que está servindo a Deus. E não é. Vai por mim. Vai escutando aí que eu vou falar para você. Este homem, então, ele naquela igreja entrava mil obreiros sentados para receber informações de como dirigir as suas igrejas. Quem ia ministrar esse trabalho seria este cabeça, o homem que era o titular da igreja, que recebia uma porcentagem de 30%. Então, quando ele fazia uma oração de entrada, né? E depois ele ia fazer as ofertas deste momento memorável, né? E 1000 obreiros sentados. Todos os obreiros de suas igrejas, pastores locais de igreja, já eram na obrigação de levar um envelope, né, de R$50 ou de 30, de 20 ou de 10. Vamos calcular que esses obreiros que se reuniam levassem R$20. E levavam, eles eram obrigados a levar esse dinheiro dentro do envelope. Vamos pegar dos 50 para o 10. Fazer uma divisão, vamos pôr 20. Um mínimo. 20. 1000 pessoas com R$20, quanto que dá? Você que não sabe nem calcular. Dá um cultozinho de obreiros, R$20.000. Este obreiro, até o meio-dia, este diretor da igreja, este cabeça, este que se intitulava pastor, ele ganhava 30%. 3 vezes 2, R$6.000.
R$ 6.000 num dia de manhã, até meio-dia, tá? Vai guardando para você ver. Tá, mas eles faziam lá a reunião, eles ensinavam lá que tem que juntar os papéis no chão, tem que limpar os banheiros, tem que passar uma vassoura dentro da tua igreja, que precisa tirar as telhas de aranha, precisa manter limpo, receber bem os irmãos. Essas são as instruções que eles davam, que todo mundo sabe que é como você está na tua casa, você tem que manter ela limpa, né? Tá, mas terminou o culto dos obreiros, eles já tinham lá dentro da igreja mesmo as cantinas. Eles iam fazer um almoço para vender para estes irmãos, até ali mil obreiros, mas tinha bem mais. Eu falei dos 1.000 sentados, né? Aí 2 horas eles faziam um culto para as pessoas de idade, para os irmãos aposentados, pessoas mais velhas, pessoas que não podem ir à noite no culto ou não podem ir de manhã, mas que à tarde estariam lá. São essas pessoas que aceitaram Jesus naquele temor perfeito, né, de adoração a Deus. Esses irmãos, eles convocavam eles para levar os dízimos, as ofertas naquele dia, nesta sede. Vamos pegar aí essas pessoas que são mais velhas, elas são na fidelidade, principalmente as mulheres, e elas levam com aquele temor a Deus o seu dízimo, a sua oferta de 10% daquilo que ganha. Vamos pegar aí que ganha menos, ou que ganha menos. R$ 1.000. O velhinho que ganha R$ 1.000, ele leva quanto? Ele leva R$ 100. Vamos encher esta igreja, pôr as 1.000 pessoas de volta ali, sentado naquela igreja, né? 1.000 pessoas, claro que nem todos iriam pagar o dízimo naquele dia, né? Mas como eles faziam com que eles levassem as ofertas e os dízimos naquele dia, eles iriam levar, né? Vamos pegar 1.000 pessoas aí que não dessem os R$ 100, mas que também dessem os R$ 50, mínimo, porque eles convocavam, eles faziam 5, 6, 7 ofertas antes de começar a igreja. Eles diziam: ó Senhor meu Deus, nós queremos orar pelos irmãos da Etiópia, nós queremos ajudar estes irmãos com as nossas orações, e nós queremos pedir as ofertas neste momento para esses irmãos que vieram nesta igreja, nesta tarde, a oferecer uma oferta no envelope para que Deus possa abençoar a Etiópia. Você acha que eles levavam dinheiro para a Etiópia? Você acha que eles levavam dinheiro para a Etiópia? Você está enganado. O dinheiro ficava para eles. Mais R$ 50.000. Aquele dirigente daquela igreja, o advogado, 50 vezes 30%, quanto é que dá? R$ 15.000 para o diretor da igreja. Não é para o dono. O dono sobrou 35 para ele. Sobrou 35. Aquele horário dos velhos. Muito bem. Então eles oravam, eles ensaboavam bem os velhos, enrolavam com amor a Cristo, com direção de caridade, que estavam fazendo benfeitorias para os velhos na cidade de São Paulo, enganando aqueles velhos, tá? Mas chegando ali, para nós não ficar muito longo desse vídeo, já faz 24 minutos, você vai escutando. Vamos chegar ali no máximo nos 30 minutos. Veja lá, agora temos o culto da noite. O culto da noite era para a juventude. Mas a juventude, eles já invocavam antes de ir à igreja para sair, arrecadar dinheiro por aí com algum intuito de fazer alguma caridade. Vender balas na rua, vender pastel,
vender doce, vender refrigerante, com o intuito de dizer às pessoas que estavam fazendo uma grande obra na igreja pentecostal, Deus e Amor, né? E eles saíam durante o dia a arrecadar dinheiro por aí, vendendo aqueles produtos. E eles voltavam à noite no culto, né? Com aquela fidelidade de que aceitaram a Jesus, que vão fazer caridade para aquela fundação que a igreja mantém na cidade de São Paulo, né? Vamos pegar aí por baixo que esta juventude tinha 1.000 jovens. 1.000 jovens. Vamos pegar 20. Que cada um levasse R$20 do que vendeu e arrecadou para aquele dia, né? Daria 20 mil de volta. Fora as ofertas de sacrifício, alçadas, ofertas voluntárias, ofertas do dia, da Santa Ceia, todas. Vai juntando, eu só estou juntando aqui os cultos que deu, né? Vamos pegar mais 20 mil reais desses jovens. O diretor da igreja ganhou mais 3 vezes 2, 6 mil reais. Você viu quanto é que esse homem ganhou? Durante um dia de domingo, ele ganhou 15 dos velhos e mais 12, que seriam 6 dos obreiros da manhã e mais 6 dos jovens à noite. 12 mais 15 dá 27 mil reais num dia. 27 mil reais no dia para o que era o responsável pela igreja, que ganhava os 30%, que era um advogado. Você acha que ele vai querer trabalhar de advogado para estar ganhando um salário micho aí, que sequer arruma um trabalho, muitas vezes, na sua cidade? Né? Melhor ser pastor de igreja. Isso dá muito mais dinheiro. Para que ele vai estar se fodendo aí, rapaz? Hoje eu falo nessa linguagem porque eu sinto ódio disso. Sinto raiva do que eles fazem com o pobre e com as pessoas humildes que não têm capacidade para se defender. Eu estou falando aqui, não é mentira não, é verdade. Se alguém tiver de levantar algum falso testemunho que não teme a Deus, pode me processar, se você tem coragem para isso. Estou falando a verdade. Então, cale-se e escute. Eu quero que isso espalhe para o mundo, não só para o Brasil. E sabe quanto que o dono arrecadava? O dono da igreja? De 30%, deu 27 mil, dá 95 mil. 95 mil menos 27, daria quase 70 mil reais num dia. 70 mil reais num dia. Isso dá para comprar mansão, dá para comprar avião, dá para comprar fazenda, dá para fazer a maior sede do mundo, se quiser. Dá para levar água para a Etiópia, dá para abrir poços artesianos nos lugares secos, fazendo caridade. Você entendeu? Porque é que eu não posso nem pensar em voltar para uma igreja, pessoas me usando e querendo que eu faça e trabalhe de graça para esses vagabundos, imundícias, que se dizem de Deus, usufruindo de pessoas, de pobres, fazendo jovens trabalhar de graça para o seu ego, para viver às custas de pessoas dissolutamente. Fica aqui o meu conselho para você que está cegado dentro de uma igreja, achando que tudo é maravilhoso. Mentira! O que eles fazem é secar a tua mente, manipular você. E você aceita isso como sendo de Deus. Não é. É o homem que faz isso. E um tongo que nem aquele
que estava como diretor mundial da Igreja Pentecostal Deus e Amor, Davi Miranda. Você sabe quem é? Fundador da igreja, Davi Martins de Miranda. Já é morto, falecido. Nós que trabalhávamos para ver o crescimento da igreja, para eles hoje estarem rachando e se dividindo com a herança que o velho deixou. Isso mesmo. A casa não prevalecerá quando há divisões dentro dela.